mas assim, analisando o momento atual, para onde você acha que vai? Falando um pouquinho do momento para o futuro, para onde você acha qual é a tendência, né, do ser humano? Eu sei que é uma coisa é uma pergunta muito difícil, né? Nossa, Mas, é muito mas, difícil mas assim, e polêmica. baseado na tua experiência, baseado no que você tem estudado, você conseguiu formar alguma ideia, algum conceito, enfim? Não, O eu que acho que você acha? eu acho que bom, na verdade é o seguinte, eu acho que haverá, vamos pegar um pouquinho historicamente o que os cientistas da Tá. religião eles falam, né? Então eles falam o seguinte, a questão em grande parte, como eu falei, a religião não era uma unanimidade em todas as culturas, mas a religião sempre teve um papel muito forte e ao contrário do que as pessoas falam, não era só um papel que foi substituído para a ciência no sentido de você dar explicações. A religião dava explicações de coisas que o homem não entendia. É mentira isso. Também acontecia, mas não era a função primordial da religião. A religião cria sempre um sentimento de pertencimento em relação às pessoas. E se não existe esse é o sociólogo Emílio Durkheim falava isso, que ela cria elos de pertencimento, né? E quando você tem uma sociedade que ela não tem esse vínculo religioso, ele vai buscar esse vínculo em outras esferas, seja essa questão que vai na política, vai no time de futebol, vai por outros campos. Que é aquele grupo maior, né, Ricardo? Tem o grupo da minha família e esse é aquele grupo maior que eu me conecto, além social, do familiar, né? Sim, além sim. do familiar. Então, durante um tempo, até os sociólogos, os cientistas políticos e sociais, eles entendiam que a questão da religião perderia muita força. Então, eles entendiam o seguinte, no início do século XX, olha, o mundo vai deixar de ser religioso, eles diziam isso, e vai se tornar secular, essa expressão acadêmica que a gente usa. Só que outros sociólogos, como Castells, o Peter Berger, depois falaram não. Eles já diziam isso no final da década de 70, início dos anos 80. Até o Valdemar Stark falou, não, o mundo vai passar por um período fundamentalista. E muita gente duvidava. Aí o que a gente viu nos anos 1990? O que aconteceu? No final do século XX, então, a gente observou, de fato, um crescimento do fundamentalismo religioso. E esse fundamentalismo religioso, ele se expressa não só no Ocidente, né, mas no Oriente também. Então, a questão dos muçulmanos, a questão e muito vinculado ao movimento de globalização, de perda de identidade nacional e de perda de profissão. Então, os caras não sabiam o que eles mais... Depois que eles perderam a profissão, e depois que você entra no movimento globalizado, você tem 3, 4 passaportes, que é o caso do brasileiro, italiano, português, espanhol, aí você criou movimentos identitários. Então começou o movimento LGBT, o movimento das etnias, etc. E também os movimentos fundamentalistas. E aí todo mundo falou, agora dançou, porque o mundo está caminhando para o fundamentalismo, que é o que muita gente acha com esse movimento, com toda essa questão política. Mas o que aponta? Que, na verdade, não. Entra por uma nova vertente que tende a ser... as religiões não vão desaparecer, pelo menos nada indica que elas vão decerto. Podem se transformar, talvez? Vai precisar se arejar, porque não tem como hoje certos movimentos, é o que a gente fala, né? É muito comum. Mulher não vai voltar para a cozinha, gay não vai voltar para o armário, negro não vai voltar para a senzala. Então, se você tem, não tem como. Não tem como. Né? Ou você leva em consideração tudo isso na construção de um novo discurso religioso, ou realmente a religião tende a perder muitos fiéis. Né? Sim. Mas eu acho que o caminho mais provável é o caminho do Ed. O profeta Ed. Que é o quê? Que é a espiritualidade híbrida. Que é aquela espiritualidade híbrida. Né? Agora, a gente vê também um recrudescimento, um renascimento muito das religiões xamânicas. E aí, das religiões xamânicas... Sim, verdade. E as xamânicas, dentro das xamânicas, a gente pode, embora não seja uma definição correta, porque elas são muito mais anteriores, por exemplo, as religiões africanas, o candomblé, não a Umbanda, que é mais recente, mas são as religiões de conexão com a natureza.
Sim. Que tem muito. Então, qualquer religião que busque essa conexão com a natureza ou que busque experiências sensoriais, elas tendem a ter mais sucesso. As religiões que dominaram o mundo foi a religião do livro. Tudo era no livro. Né? Era a Bíblia, era o Evangelho do Espiritismo, tudo era assimilado através da palavra. E as religiões modernas tendem a... o público tende a ir para a religião experimental, sensorial, em que você sinta alguma coisa parada no seu corpo. Mas o que você está falando é uma coisa, só puxando um pouquinho da astrologia, que afinal de contas começou tudo pela astrologia, mas a gente está saindo do ar, do intelectual e indo para a terra, que é o sensorial. Mais ou menos isso, o Ricardo. A experiência religiosa ela vai ficar cada vez menos literal, né? Porque as pessoas começaram a perceber que os livros não correspondiam necessariamente à realidade individual. Porque, né? E muitas coisas, eu não estou aqui querendo levantar polêmica, mas a gente sabe, eu tenho muitos colegas que são pastores, muitos amigos pastores e padres, e a gente sabe que a construção a própria Bíblia é um documento que foi uma somatória de diversos documentos, né? Com coisas muito pontuais de determinadas épocas. E aí vem uma nova corrente e diz assim, olha, tem uma série de leis que faziam sentido em um determinado momento, mas hoje já não faz mais sentido porque o mundo é dinâmico. Né? E aí você fala assim, tudo bem, então como é que você observa? Aí tem gente que fala assim, o grande livro é a natureza, então você tem que ler a natureza. Então ler a natureza, o que é ler a natureza? Como é que é a natureza? Quais são as leis da natureza e como elas se aplicam? Mas, por outro lado, tem uma coisa que eles dizem, ok, tudo isso pode ser real, mas para uma experiência transcendente não faz muito sentido. Né? Então, e é interessante, porque veja só, as religiões neopentecostais, que é o que mais, que também dentro do movimento protestante foi o que mais cresceu, elas são muito de transe. Os caras... É verdade. Então, então, assim, essa questão de você passar por um barato, né, que seja ele um transe mediúnico kardecista, um transe mediúnico na Umbanda, um virado de chá, dá uma justificativa transcendente, que é o que a gente está falando de espiritualidade. É algo que sai da nossa rotina, que sai do nosso cotidiano e te leva para um outro patamar, para um outro grau de consciência que você não sabe exatamente qual é, mas ele é diferente. Mas, de qualquer maneira, ele torna mais tangível essa conexão que a gente falou lá no começo, né? Que a gente procura, torna isso algo, não chega a ser palpável, mas assim, eu estou ouvindo, eu estou vendo e eu estou sentindo. E eu estou sentindo. Essa viagem, né? Essa viagem, ela vai te levar para algum lugar. Sim. Não, as pessoas estão muito em busca disso.